Nosso estudo de hoje, ele tem a ver com a escola dominical que será ministrada no domingo. Então, nós vamos estudar um pouquinho mais de Paulo, das cartas de Paulo, agora Paulo falando com Timóteo. Então, o tema da escola dominical é o tema dessa mensagem de hoje que nós vamos meditar aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, de 14 a 19. E também 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. E a palavra de Deus diz assim: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, para que nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus. Pati, Deus te abençoe. Quem mais está aí? A Patrícia e Lucinete. Deus abençoe você. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão a maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre as quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Oi, Caio, paz, tudo bem? São seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 14 a 19. Bom, o que aconteceu foi o seguinte: depois de plantar igrejas, Paulo, então, ali nas províncias da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor, Paulo foi preso em Jerusalém, transferido para Cesareia e daí enviado a Roma, onde ficou encarcerado 2 anos em prisão domiciliar. Atos capítulo 28 e 30 diz: e Paulo ficou 2 anos inteiro na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo. Paulo diz que passou por várias prisões. Então, não é uma ou duas, são mais parece que é em torno de 7, mas eu não quero citar número aqui. Eu vou citar só o que está escrito em Coríntios. 2 Coríntios 11, 13 diz que Paulo passou por várias prisões. Uma dessas prisões ocorreu em Éfeso, por causa da perseguição dos judeus do Sinédrio. É muito interessante a gente falar, quando a gente fala perseguição dos judeus, não podemos generalizar todo o povo judeu, até porque era um conterrâneo de Paulo, tá? Então não é todo o povo judeu que escravizou, não é todo o povo judeu que fez coisas ruins. Esses judeus do Sinédrio eram aqueles que ficaram ciumados, porque Paulo pregava, então começaram a ficar enciumados. Esses judeus, dali da onde eles foram, que prenderam Paulo, e dali ele escreveu cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Esta prisão de Paulo foi muito sofrida para o apóstolo, e ele mesmo diz isso. 2 Coríntios 1, de 8 a 10, parte A, diz o seguinte: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Olha, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita dos mortos,
o qual nos livrou de tão grande morte e livra ainda. E ele livra. Olha, Paulo então estava lembrando daqueles livramentos que tiveram. Ele diz, sofrer por mim. Paulo diz que sofreu por mim, Vilma, e por você, e todos os que vão ouvir depois desta live, amado ouvinte. Então, uau, que coisa maravilhosa. Quero dar um gostoso abraço em Paulo quando eu o encontrar na eternidade, e eu vou dizer para ele: irmão Paulo, doutor Paulo, obrigada por sustentar tantas dores e levar o evangelho de Cristo tão a sério, porque isso salvou a minha vida e a de toda a minha família. Você também vai dizer isso, eu creio. Daniel, Deus abençoe você. E você vai dizer o mesmo. Vamos abraçar Paulo e vamos falar: muito obrigado por ter sofrido tanto pelo evangelho e ter levado o evangelho tão longe e chegou até mim, gentia. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 10 e 11 diz: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação, a que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. E Paulo sabia que não iria sair salvo dali. E ele diz em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Nesse momento tão cruel, Paulo não se preocupou consigo mesmo, mas com a pregação do evangelho, pensando nas gerações futuras. Eu e você. Jamerson, tudo bem? Deus te abençoe, viu? Guerreiro, você é forte, você vence, é vencedor. Temos que saber que o evangelho é maior que o obreiro, porque o obreiro passa, agora o evangelho permanece. Por isso que Paulo, ele, ao invés de dar nota para ele, não, eu vou pensar em mim, não, ele pensa no evangelho. Então ele tudo sofre para que o evangelho chegue mais longe possível. O seu propósito, o propósito de Paulo, é saber que o evangelho é maior que o obreiro, porque o obreiro passa e o evangelho permanece. Seu propósito nessa última carta é conscientizar Timóteo quanto à sua responsabilidade. E que responsabilidade Paulo estava conscientizando o jovem Timóteo? Primeiro, assumir a liderança da igreja em Éfeso. Não se acovardar por causa da perseguição. Paulo estava preso e Roma estava perseguindo os cristãos, matando muitos. Então Paulo fala: olha, não se acovarda por causa de perseguição. E ele fala para Timóteo também: Timóteo, você tem que guardar o evangelho como um bom depósito. Isso está em Timóteo 1,14. Timóteo, você também tem que sofrer pelo evangelho. 2 Timóteo 2, verso 2, 8 e 9. E 2 Timóteo capítulo 1, verso 8 a 11, eu vou ler, que diz: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada por meio de Jesus Cristo, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador,
apóstolo e doutor dos gentios. 2 Timóteo 1, versos de 8 a 11. E Paulo ainda continua insistindo com Timóteo, que diz assim: Eliana, tudo de bom? Que fala para Timóteo, Timóteo, você tem que perseverar no evangelho. 2 Timóteo 3, verso 13 e 14. E também ele diz, continua dizendo para Timóteo, Timóteo, você tem que pregar o evangelho sem perder tempo. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2, sem perder tempo. Então, e ele diz que pregue a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Então, quando tem que exortar com a palavra, que seja com longanimidade e doutrina. Doutrina é a doutrina da palavra, não é costume, porque muitas pessoas misturam, né? Costume, dizendo que, e tal, eu prender o cabelo, eu usar, tudo isso é doutrina. Não tem nada de doutrina, é um costume. Cada um usa o cabelo do jeito que quer, a roupa do jeito que quiser, desde que decente, lógico, né? Mas isso não é doutrina, é costume. Aí, a nossa lição de domingo vai dizer por que a Bíblia é autoridade. Solo Escritura é um dos 5 pilares da Reforma Protestante, de Lutero e Zwinglio. Então, ali a gente percebe e a gente vê que está claro que eles quiseram dizer com essa reforma: a Bíblia é nosso fundamento, solo Escritura, só. E o ponto 2 da nossa lição também vai falar sobre os conselhos de Paulo a Timóteo, que mostra o zelo pela palavra de Deus. Então, não basta ter a palavra de Deus, mas tem que zelar por ela. Agora, quem é Timóteo? Timóteo era natural de Listra, cidade da província da Galácia do Sul. Era filho de uma judia crente chamada Eunice. E a Eunice, ela era filha de Loide, que o instruíram nas Santas Escrituras. Isso a gente pode ver em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5 e também capítulo 3, verso 15. E também o pai de Timóteo não era judeu, era um gentil grego. Isso está em Atos 16 e verso 1. Timóteo conheceu Paulo na primeira viagem missionária do apóstolo e tornou-se seu companheiro de jornada inseparável a partir dessa viagem missionária. E, embora Timóteo tenha sido criado sob a influência espiritual de sua mãe e avó, Paulo foi o instrumento de Deus para levá-lo a Cristo. Isso acontece muitas das vezes. Muitas das vezes, alguém da nossa família é acostumado com a nossa influência do evangelho espiritual. Mas ele não se converte, às vezes, por causa da nossa palavra, por qualquer motivo. Aí chega uma pessoa de fora e acaba levando ele até Jesus. Então, isso acontece muitas das vezes. Aconteceu com meu pai. Olha que desde 79 aceitei a Jesus e venho estudando a Bíblia desde 80 e tal. E um vizinho meu lá em Termas de Ibirá, o seu, como que ele é o nome dele? Seu Domingos, levou meu pai para a igreja e falou: não, você já sabe, já conhece a palavra, então vamos para a igreja. E meu pai acabou indo em busca de cura e servindo a Jesus. Foi maravilhoso isso. Então é assim. Aconteceu a mesma coisa com Timóteo. A mãe, a avó, todas ali fiéis, falando, ensinando. E Paulo, então, ganha ele para Jesus. Essa é uma palavra linda que eu ouvi de uma pessoa maravilhosa também. Por esta razão, Paulo o chama de filho, filho na fé e amado filho. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 2. E filho amado e fiel no Senhor,
1 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Gui, Deus te abençoe, Gui. Olha meu sobrinho aí, lindo. Aí eu digo, né? Diga-me com quem tu andas e te direi quem serás. Olha aqui, Timóteo andou lado a lado com o maior pregador, com o maior intelectual, com o maior doutor na Bíblia, na palavra de Deus, de todos os tempos. Aliás, eu sempre digo, né, que quem quiser viver em profundidade na palavra tem que estudar Paulo e estudar João. E Paulo era como pai, ali os dois, Paulo e Timóteo, eram como pai e filho, lutando pela mesma causa, a causa do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2, versos 22. O apóstolo Paulo, então, que o chamou chamou Timóteo de cooperador, isso está em Romanos 16, 21. Paulo também chamou Timóteo de irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3 e verso 2. Agora vamos ver o currículo do jovem Timóteo. Timóteo se distinguia de outros obreiros, a ponto de Paulo dizer que ninguém era como ele no zelo em cuidar dos interesses da Igreja de Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 20 e 21. João, meu primo, tá aí, um abraço. Olha, então, a gente cuidar das coisas de Deus é muito maravilhoso. E nós vamos ver o que aconteceu com Timóteo por causa disso. Mesmo Timóteo sendo um jovem, a gente pode ver isso em 2 Timóteo 2, 22, 1 Timóteo 4, 12. Ele, além de jovem, ele era tímido. Tá na Bíblia? Tá. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 7 e 8. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 3. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5. A paz do Senhor, João. Que lindo. 1 Coríntios 16, capítulo, versículo 10 e 11. Então, isso a gente pode ver que Timóteo era tímido. Ele também, além de jovem e tímido, ele era doente. Tá na Bíblia? Tá. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 23, a gente vê que Paulo fala para ele, olha, faz uma mistura de água com vinho, para que possa dar uma neutralizada nesse seu estômago, que ele dá a impressão que ele vivia com dor de estômago. Paulo, e mesmo ele sendo jovem, sendo tímido e sendo doente, que sempre andava com dores de estômago, que a gente vê na Bíblia, Paulo lhe delegou várias missões importantes. Tanto da igreja em Tessalônica, que está em 1 Tessalonicenses 3, de 1 a 5, como na igreja de Corinto, que está em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 17. E delegou também, antes de ser decapitado por Nero em Roma, Paulo pede que Timóteo venha depressa ao seu encontro. Então, ele diz ali, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 9 e 21. Ele diz assim, tô aqui com a minha Bíblia. Procura vir ter comigo depressa. E o 21, procura vir antes do inverno. Eúbulo e Pudente, e Lino e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. Então, Paulo chama que ele venha logo, porque era um período em que Paulo estava preso, o inverno estava já chegando, Paulo já estava com frio, sem capa, que ele pede aqui também a capa dele, traga minha capa, traga meus livros, meus pergaminhos. Então, venha depressa, Timóteo. Então, e o deixou, Paulo então chamou e o deixou à frente da maior igreja em Éfeso. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 3.
como líder daquela igreja. E as responsabilidades eram imensas ali naquele local. Até porque nós conhecemos o contexto da cidade de Éfeso, onde tinha o templo da deusa, que trazia muito dinheiro para a cidade. Timóteo precisou enfrentar com coragem os falsos mestres que perturbavam a igreja. Podemos ver isso em 1 Timóteo, capítulo 1, verso de 1 a 7. E também outra responsabilidade de Timóteo ali em Éfeso era estabelecer critérios claros para a manutenção da ordem no culto. 1 Timóteo, capítulo 2, verso de 1 a 15. Ali, outra responsabilidade de Timóteo na igreja de Éfeso era escolher e coordenar oficiais para a igreja. 1 Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 13. E também regular e coordenar assistência social para cuidar das viúvas e ainda orientar os ministérios das viúvas na igreja. Então, o que as viúvas vão fazer na igreja? Uma é líder do círculo de oração, outra... Então, é isso que ele estava ali coordenando. 1 Timóteo, capítulo 5, verso de 1 a 16. E não era só isso, ele tinha que decidir acerca da remuneração e disciplina dos presbíteros. 1 Timóteo, capítulo 5, de 17 a 21. E não para por aí, tinha outras obrigações morais, que está citada em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 1 a 19. O nosso estudo hoje sugere mais uma leitura, e nós vamos para agora 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Vamos pegar aqui a Bíblia. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21 diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Aqui nesses dois versículos, tanto 20 quanto 21, nós temos três grandes verdades. Primeira verdade: a palavra profética é infalível. Versículo 20. Aí, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 17 a 19, que é um pouquinho antes, é um contexto, diz: porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra do profeta, a qual bem fazeis em estar atento, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Pedro, o apóstolo Pedro, Isaac, Deus te abençoe, o apóstolo Pedro está falando aqui sobre o dia em que Jesus se manifestará gloriosamente. Até esse dia, todo crente deve ter conhecimento subjetivo de Cristo e da sua volta. Esse conhecimento é guardado pelo crente em nosso coração, enquanto ele espera a aparição real e objetiva de Jesus Cristo, que é a parousia. O apóstolo se refere também à palavra dita por Deus e à palavra escrita pelos profetas do Antigo Testamento, para afirmar sua pregação. Nisso, podemos ver que as Escrituras se cumprem sem sombra de dúvida, porque a palavra profética é a palavra de Deus. Assim sendo, não existe diferença entre a palavra escrita e a palavra oral dita pelos profetas na profecia. Pedro
compara a palavra de Deus a um farol que brilha na escuridão. Jesus é o Verbo, é o Logos, é a estrela da alva. E na parousia o encontraremos nos ares, e nele estaremos protegidos para sempre. Essa é a certeza que nós temos guardada em nosso coração. Olha o que está escrito em Números, capítulo 24, verso 17. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Mas a estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, e ferirá os termos dos moabitas, e destruirá todos os filhos de Sete. Então já era profecia do que viria, da estrela da alva que vai aparecer. Apocalipse 22:16 diz: Eu, Jesus, ou Yeshua, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. A segunda verdade do versículo que nós lemos, de 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21, está no mesmo verso 20, que diz que a palavra profética não é uma criação humana. A palavra de Deus tem sua origem no céu e não na terra. Procede de Deus, Cidinha, tudo bem? Procede de Deus e não do homem. A Bíblia foi ideia de Deus. Não só a origem das Escrituras está ancorada em Deus, mas também a sua correta interpretação. Então, por isso até que ele deixa o Espírito Santo conosco, né? Para que a gente possa interpretar a palavra como ela tem que ser. A terceira verdade daqueles dois versículos de 2 Pedro está no verso 21. 2 Pedro capítulo 1, verso 21, que diz assim: que a palavra profética tem sua origem em Deus. Este texto escrito por Pedro está alinhado com o que disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O profeta Ezequiel também faz um alerta incrível. E ele diz: ai dos profetas loucos que seguem seu próprio espírito sem nada ter visto. Conclusão. Concluindo então esse estudo de hoje. Nós, os pentecostais, cremos que a Bíblia é a única regra de fé e por meio dela podemos conhecer e entender a vontade de Deus para as nossas vidas, sem precisar recorrer a outras escrituras. Então, eu não preciso de outras escrituras para saber o que Deus quer que eu faça. Nós cremos no que disse Jesus. Mateus 16, 17, olha o que ele disse: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Tem gente que não crê, diz que cessou. Mas tudo bem. Nós cremos porque Jesus falou que seguirão, então a gente crê. Não somos levados por ventos de doutrina e modismos passageiros. E eu concluindo esse estudo com o que Deus disse por meio do apóstolo Paulo a Timóteo, e também está dizendo a nós hoje, para finalizar. 2 Timóteo 2, 14 a 16, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita falatórios,
os falatórios profanos, porque esses falatórios produzirão maior impiedade. Então, falatórios profanos, evitar, porque não levam a nada. Então é isso, a lição de domingo na Escola Bíblica Dominical nos mostrará que nós devemos ser comprometidos com a palavra de Deus. E o compromisso com a palavra de Deus está em ser zeloso com a palavra, pregar a palavra, falar a palavra, viver a palavra, usar a palavra para nossa cura pessoal. Cura, porque a palavra cura. E em nome de Jesus quero agradecer a todos vocês, João, Isaac, Cidinha e todos os que passaram por aqui, nem que ficaram só um minutinho, e aqueles também que virão. Que Deus abençoe a todos, um bom final de semana e um sábado muito abençoado a todos.